fora. Só E pedreira. o Flamengo, Bragantino em casa, América fora, Atlético Mineiro em casa, Cuiabá em casa. Bom lembrar, dos próximos 4 jogos, o Flamengo faz 3 em casa e o jogo fora é contra um time que está rebaixado. Embora tenha jogado até bem, hein? E o São Paulo América. fora para fechar, tá? A gente vai destacando a característica ali de cada um, dos confrontos e tal, para a gente poder fazer uma reflexão. Mas a questão é, Birner... Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, separei aqui pra vocês um corte do Linha de Passe da ESPN Brasil, cara. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. É o seguinte, quem será o campeão brasileiro? Temos aqui a tabela de todos os times do G6 com a sequência, beleza? Então o vídeo tá bem bacana, tem debate com Jean Oddi, com William, com Birner, o Paulo Calçade, é isso aí, cara. Paulão é bom, hein? Muito bem, galera, é o seguinte, ó, vamos aqui pro vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Eu separei para vocês os melhores momentos do Linha de Passe, falando sobre quem será o campeão, quem tem a vida mais fácil, mais difícil, até o final do Campeonato Brasileiro. Deixa eu voltar aqui, simbora. Vamos fazer o seguinte, classificação do campeonato, do primeiro ao 10º, primeiro a gente vai discutir a briga pelo título e o G4. Vamos dar uma olhadinha aí na tela, vamos nessa. Palmeiras lidera, 62 pontos, o Botafogo tem 60, repetindo, tem um jogo a menos, mas não vence há 6 jogos. E o Palmeiras vem embalado, embora tenha perdido para o Flamengo no meio de semana, 3-0, mas embalado, com uma boa sequência de vitórias. Apenas essa derrota para o Flamengo aí que pesou no caminho. Grêmio, que depois do 4-3 no Botafogo parecia que ia embalar, perdeu para o Corinthians por 1-0, perdeu em casa. Bragantino, que mais uma vez teve a chance de ser líder e não aproveitou, empatou com o Botafogo em casa. Atlético Mineiro com 57 pontos. É bom lembrar que o Bragantino tem um jogo a menos, que é justamente contra o Flamengo, que por isso também tem um jogo a menos, 57 pontos. O Galo passou o Flamengo nos critérios de desempate. Galo que também chega ali, será que briga ainda pelo título ou não? O Flamengo também 57, acabou empatando com o Fluminense. Atlético Paranaense 51, tá difícil pro Atlético aí, tá na próxima Libertadores. Fluminense 47, Cuiabá 47 e São Paulo 46 pontos. E aí a gente vai colocar a sequência, os jogos aí pra gente poder analisar bem. E a qualquer momento a gente volta com essa tela para ajudar aqui os companheiros. Vamos mudar a tela, galera. Palmeiras... Aí, agora ficou melhor, ficou maior, né? Simbora. Data FIFA, tá? Fortaleza fora. Fortaleza que vai jogar com o Botafogo também. O Fortaleza pode decidir a vida aí, hein? Vai pegar o Botafogo depois do Palmeiras. América, já rebaixado, em casa. Fluminense também em casa. E o Cruzeiro, que a gente não sabe como vai estar a situação, vai jogar contra o Cruzeiro fora na última rodada. Baba, o Botafogo tem um jogo a mais para fazer. Então pega o Fortaleza, depois joga com o Santos em casa, joga com o Coritiba, numa situação delicadíssima fora, Cruzeiro, briga contra o rebaixamento. São 3 times ainda brigando contra Tabela o rebaixamento no caminho também. do Botafogo. E o Internacional, último jogo fora de casa. Grêmio, o Atlético, que está brigando ali pelo G4, se cair no colo uma chance de título, tá ali. Goiás brigando contra o rebaixamento, Vasco brigando contra o rebaixamento, os 2 em casa, e o Fluminense fora. Bragantino, o jogo contra o Flamengo, que está atrasado, é fora. Internacional fora. Depois 2 jogos em casa, contra o Fortaleza, que está brigando por Sul-Americana. Coritiba, contra o rebaixamento. Vasco fora, contra o rebaixamento. Atlético Mineiro, confronto pesadíssimo ali com o Grêmio em casa. Depois outro confronto pesado, fora contra o Flamengo. Depois tem o São Paulo em casa. E o Bahia, talvez ainda brigando ali contra o rebaixamento na última rodada, fora. Só e pedreira. o Flamengo, Bragantino em casa. América fora. Atlético Mineiro em casa, Cuiabá em casa. Bom lembrar, dos próximos 4 jogos, o Flamengo faz 3 em casa e o jogo fora é contra um time que está rebaixado. Embora tenha jogado até bem, hein? E o São Paulo América. fora para fechar, tá? A gente vai destacando a característica ali de cada um, dos confrontos e tal, para a gente poder fazer uma reflexão. Mas a questão é, Birner, o Palmeiras chegou para ficar na liderança? Tem gente dizendo aí que é o seguinte, agora o Botafogo tem que ganhar todas, porque o Palmeiras não vai perder mais jogo nenhum. Essa era a conversa do dia. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, professor Calçade, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Bom, esse é o campeonato imprevisível, o campeonato que para mim tinha como surpresa o Botafogo na liderança do jeito que foi no primeiro turno. O tamanho da decadência do Botafogo também é uma surpresa. E o Palmeiras na liderança quase
uma obviedade se a gente for olhar para a primeira rodada do campeonato. Os candidatos eram Flamengo, Palmeiras e Atlético. Isso. Né? Era o que se falava. Eu acho que o campeonato continua imprevisível. Ele não é um campeonato mais tão óbvio assim. Quando você olha a sequência de jogos, eu vou pedindo para o Vini colocar, por favor, a gente olhar, a gente vê o Palmeiras ali com 4 jogos em que você imagina, sendo bem razoável... Na teoria, 4 vitórias. Então, na teoria. Então, eu estou só aqui especulando, porque não dá para saber o que vai acontecer. Eu estou só É a especulando. tabela Vamos supor que o mais Palmeiras fácil. faça... Vou ser muito conservador. Eu acho Tá que ele bom. vai fazer mais. 7 pontos. Sendo muito conservador. Está sendo extremamente conservador. Extremamente Vai fazer conservador. O 10 Palmeiras vai ou a 9. 69 pontos. Né? E abre 9 do Botafogo, que tem um jogo a mais. Tá. O Botafogo faz 10 pontos desses 15 possíveis? Não. Nesse momento? Não faz. Dá para saber, porque de repente ganha do Fortaleza e reverte o momento psicológico. Mas agora, e a gente só pode falar de tendência, não é essa. Né? Para o Grêmio encostar, o Grêmio precisa ganhar os 4 jogos. O time tomou 50 gols no campeonato. Sim. Melhor campanha em casa até a última rodada e perde do Corinthians do jeito que perdeu com um jogador a mais em parte do jogo. Boa parte do jogo. Vergonha Não dá para do confiar Grêmio. no Grêmio. O Bragantino é uma pedreira, a tabela. É mesmo. Também é um bem time que indigesto. perde pouco, mas é um time que não consegue construir os resultados na hora H. O Flamengo fez um belo jogo contra o Fluminense no primeiro tempo. Primeiro tempo, sim. Vai ganhar todos os jogos para entrar nessa briga? Precisa ganhar todos os jogos. É um time absolutamente 4 vitórias e um imprevisível. empate, sendo assim, otimista para o flamenguista. Um início de trabalho, hein? O Com Tite início tem de trabalho. E o Atlético também é um time que oscila. Então, nesse momento, a tendência, e é uma tendência, é do Palmeiras campeão. E essa tendência passa pelo Infelizmente. quê, Jean? A gente está falando aí de um time que tem um técnico que já completou 3 anos de trabalho, né? É um time acostumado a esse cenário, acostumado a decisões, acostumado a vencer. É um time multicampeão, né? Não estou falando só da história do Palmeiras, estou falando do momento do Palmeiras, esses 3 anos de Abel. Com um jogador que, meu Deus do céu, virou a chavinha, voltou a ser titular, ele está voando, que é o Endrick, mais uma excelente atuação contra o Internacional. E é um time que tem uma coisa que o Botafogo não demonstrou ter. O mental. Pois é, boa noite, William, boa noite, companheiros. Eu acho que isso é indiscutível. Primeiro, que o Palmeiras é o clube onde o trabalho é mais bem feito entre todos esses candidatos ao título, não tem dúvida. E eu não estou nem falando só do treinador, tá? Claro que acho que do treinador também, mas eu estou falando, embora a gente possa elogiar demais o Pedro Caixinha também, né, pelo trabalho que Excelente faz no trabalho. Bragantino como treinador, olhando apenas para treinador, mas Até assim... o Renato Gaúcho faz um bom trabalho, em que pese alguns problemas, mas... O Palmeiras tem 62 e 4 jogos para realizar. Então, de fato, a chance do Atlético ser campeão me parece pouco provável, né? E o próprio Botafogo tem 60 pontos e 5 jogos para realizar. Então, talvez o que eu consiga mudar, para não ser muito ansioso, é dizer, olha, o Atlético está numa situação muito complicada. Mesmo assim, vai fazer 2 jogos de confrontos diretos nas próximas 2 rodadas, brigando para estar pelo menos entre o G4, porque isso é importantíssimo para o Galo, então vai saber também daqui a 2 rodadas. É claro que essa confiança no Palmeiras se justifica pelo histórico, pelo trabalho do Abel, pelos que tem sido os últimos anos. Mas esse é um campeonato muito imprevisível. E o próprio Palmeiras, a gente lembra, emendou 4 derrotas na sequência para depois emendar 5 vitórias na sequência. Ou seja, as coisas às vezes mudam de uma hora para outra e isso tem acontecido com praticamente todo mundo nesse bolo de cima. Boa noite a todos. É um campeonato estranho, né? Porque você olhar e fala assim, quem é que Esquece. jogou futebol de campeão? Sempre tem alguém que joga um futebol de campeão, você fala, isso aqui foi o melhor futebol. Ah, o Botafogo. O Botafogo teve pontuação de campeão no primeiro turno. Futebol de campeão tinha futebol para pontuação e no segundo turno um futebol de equipe rebaixada, com pontuação de rebaixado. Então, você não pode só olhar para um turno, o campeonato é feito de um equilíbrio entre um turno e outro. O Palmeiras jogou futebol de campeão, o Grêmio, o Atlético, o Flamengo. Não. Então, tudo isso produziu um campeonato que vai ser decidido nas últimas rodadas. Nós teremos, provavelmente, aqui um campeão com menos de 76 pontos. 76 é um número que eu gosto de trabalhar, que significa que uma equipe teve 2 pontos por jogo no campeonato. Quer dizer, entre vitórias, empates, derrotas,
uma média de 2 pontos por jogo significa que você vai disputar o título. A menos quando tem alguém muito além, isso eventualmente acontece. Mas esse ano aqui não vai acontecer. Então estão todos na disputa, porque estão até abaixo. Botafogo, você vai vendo a derrocada do Botafogo. Ele era o único, durante boa parte do campeonato, que tinha uma média de mais de 2 pontos por jogo. Até que ele entrou no marasmo dos outros. Se ganhar todas, chega a 75, Calçade. O Botafogo. O Botafogo. Que O Palmeiras, pode pontuar mais. 7-4. Isso. Então, sim, o Botafogo ainda tem uma diferençazinha aí que pode chegar, e depende dele. Uma coisa que talvez a gente não tenha visto em vários momentos do Palmeiras do Abel, quando a gente até falava, eu me lembro muito das comparações Flamengo e Palmeiras, que a gente dizia, bom, o Flamengo é um time galáctico, com seus jogadores fora do comum, e essa é a força do elenco do Flamengo. E a gente sempre dizia que a força do elenco do Palmeiras era um elenco homogêneo. Um elenco que, se você perdesse uma ou outra peça, o Abel conseguia sempre manter o nível de jogo, trazendo caras do banco e tal. Hoje eu já acho que não é assim. Hoje o Palmeiras tem o Breno Lopes como titular. E isso não é uma crítica ao Breno Lopes, mas acho que assim, tecnicamente, se você comparar até mesmo com os rivais do Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético, com os elencos desses times, dificilmente o Breno Lopes seria titular no Flamengo, por exemplo. No Flamengo, não, dificilmente não cabe, é impossível. No Galo também não. No Galo também não. E eu acho que assim, hoje ele já está lançando mão de jogadores que ninguém imaginava talvez que... nem no Grêmio, hein? Desculpa, que eu estou pensando aqui, mas... Talvez nem no Grêmio. Talvez nem no Grêmio. Que então, olhava e pareciam descartáveis. É isso, quer dizer, é um elenco que não é um elenco hoje com várias alternativas, com várias opções, e ele tem uma dependência grande hoje do Endrick, do Zé Rafael. Se o Zé Rafael se machuca, pelo que ele está jogando, pela importância que ele tem para esse time, pode ser pelo pesado. Nível de substitutos. Exato. Então, assim, eu acho que também tem essa questão que hoje o Abel anda no limite. Pegar os adversários e dizer, bom, porque aí você pega o Flamengo também, você vai falar, bom, o Flamengo é um time muito melhor que o do Bragantino, o Flamengo não se compara com o América, o Flamengo contra o Atlético é em casa, no Maracanã. Mas falta o trabalho, né? E não dá para descartar o Flamengo. Então, eu acho que é isso, assim, essa visão individual, ela sempre... Quando eu olho a lista dos 6 ou 5, você quer que eu de quantos? Vamos tirar o Atlético. Vamos tirar. 5. Dos 5, eu acho que a briga é mais Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Eu ainda acho que a briga é... Porque o Grêmio, um time que toma 50 gols, é muito inconsistente. Eu não descarto o Grêmio. Estamos falando, tem 5 times brigando pelo título, então qualquer um pode ser campeão. Desses 5... O Grêmio tomou 50 gols. O Grêmio com a bola é perigoso. Agora o lado esquerdo do Grêmio é muito vulnerável. O time tem dificuldade de marcação. Às vezes vai ter dificuldade de sustentar resultados. Não pode ser campeão? Pode fazer uma arrancada de vitórias e ganhar o título. A sequência nem é das mais complicadas. Ela é difícil, é um campeonato brasileiro, mas não é das mais complicadas. Mas os 50 gols sofridos e os problemas defensivos tornam o time mais vulnerável. Se você pegar o elenco do Grêmio, comparar com esses outros elencos, ele é o mais fraco. Ele tem o Luizito. Ele tem o Luizito, sem discussão. O Ferreirinha, que está jogando bem, era reserva. É que o meu ponto a gente passou 34 rodadas num campeonato brasileiro sem lógica alguma. Eu concordo contigo. Então, assim, querer acreditar que agora a lógica vai imperar nessas 4 últimas rodadas, portanto, assim, eu não vejo muito motivo para isso. É claro, a gente sabe da força do Palmeiras, a gente não discute isso, e eu entendo quem aponte para o Palmeiras como hoje o favorito. Eu não consigo apontar favorito nesse campeonato. Eu acho que esse campeonato brasileiro foi uma aula para a gente de segurar a ansiedade para eliminar times, porque o próprio Palmeiras foi dado como eliminado. Depois isso está falando discutível, pro Santos. Até porque a gente sabe onde está metido, né? Que é uma grande bagunça, né? Então pode acontecer tudo. Por exemplo, o Flamengo pode pintar arrependimento. Por que eu não peguei o Tite 20 dias antes? Pode. O que seria do Flamengo? Poderia ser diferente? Certeza nenhuma. Poderia? Tendência sim. Mais pontos, mais 3 ou 4 pontos. Se ele tivesse, ele estaria numa situação... O ambiente dá uma melhorada antes, mudava. Então, mas não ganhou do Flu, porque o Flu não queria permitir. Isso é engraçado. E no segundo tempo teve uma queda física. Todo torcedor tem um monte de cis nesse brasileiro. Claro. A gente sabe que tem o si é normal. aqui na minha caso cabeça. Do Flamengo, é um si olhando para o que aconteceu a partir da contratação do Tite. Houve uma mudança radical no futebol, um pouco.
No ambiente, total. E isso gera o quê? Isso poderia gerar mais pontos, seguramente. Então, mas mesmo assim, nos pontos... Se fosse o Flamengo com o São Paulo, a gente não estava nem falando dele hoje. A gente estava falando de... Não tava nem, a conversa não estava aqui. Certeza. Ele estava ali abraçado com o Fluminense lá embaixo. Flamengo do São Paulo, a gente não ia ter certeza se ia para Libertadores, não, hein? O Flamengo não tem que aproveitamento. Porque perdeu para o Grêmio, perdeu para o Santos, empatou com o Fluminense. E ganhou 4 jogos, empatou 1 e perdeu 2. Perdeu 2. Não tem essa lógica que o Jean falou. Qual é a lógica? A lógica é o melhor futebol, a gente sempre diz. Pontos corridos, esse campeonato muda isso, né? Pontos corridos premia a regularidade. O melhor futebol. Então, premiam a regularidade. Não tem regularidade para ninguém nesse campeonato. Esse ano vai premiar o quê? Talvez. Uma boa pergunta, viu? Calçado, o que eu acho que poderia justificar a tentativa de uso da lógica a partir de agora é um fato que você mesmo passou por ele agora. O fato de que, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, é uma loucura, não deveria ser assim, mas pela primeira vez, todos esses times só têm um objetivo, só têm um foco, só pensam no Campeonato Brasileiro. Porque é óbvio que essa loucura que virou o futebol e o calendário brasileiro de uma maneira geral, até pela importância, por méritos da CBF, que passou a se dar a Copa do Brasil também, o Campeonato Brasileiro, em muitos momentos, ele acaba sendo olhado num segundo plano. E porque ele é mais difícil que os outros. Claro, ele é mais difícil. Então você vai dizer, bom, pera lá, eu tenho um mata-mata aqui onde eu tenho... Existem vários clubes que entram na temporada dizendo, não, eu vou botar minhas fichas nos mata-matas, porque eu não tenho elenco para brigar em um campeonato por pontos corridos. Mas acho que até essa lógica que eu mesmo defendo muitas vezes, ela é discutível a partir do momento que tanta gente, durante o ano, fala, não, brasileiro, time reserva, porque eu vou jogar a Copa do Brasil. Sim. Brasileiro, time reserva, porque eu vou jogar a Libertadores. Brasileiro, time reserva, porque eu vou jogar a Sul-Americana. Até isso já aconteceu. Teve. Então, eu acho que talvez aquele time que diz, eu só tenho um elenco para mata-mata, se ele de repente disser, não, cara, eu vou pôr todas as minhas fichas nos pontos corridos, porque do começo do campeonato até o fim, ninguém faz isso nos pontos corridos. Mas o Abel só foi apostar a partir de um certo momento no Brasileiro quando ele percebeu que havia erros do Flamengo. Perfeito. Erros do Flamengo. Então, você olha para o elenco e essa história, esse campeonato realmente ele passou uma rasteira em todas as obviedades. Mas não é sempre assim. O campeonato tem ficado, geralmente, com um dos 3 melhores elencos do país. Porque é um campeonato de regularidade, onde você pesa todo o trabalho do clube, que vai desde estruturas, contratações, investimentos, pagar salário em dia, trabalho do treinador, os campeões foram Flamengo, Atlético, Palmeiras, isso. E um deles tinha sempre um dos 3 melhores elencos do país, nem que não fosse o melhor. Então, eu entendo quando algum clube opta, não gosto, opta pela Copa do Brasil ao invés do Campeonato Brasileiro. São Paulo, por exemplo, não tinha chance nenhuma de ganhar o Brasileiro. Acho que o São Paulo fez muito certo. E aí, contou com um momento ruim do Palmeiras, o Flamengo em crise, né? Então aí o São Paulo foi lá e conseguiu ganhar um campeonato. Tá aí, galera, faltou tudo para o Flamengo neste ano, né, cara? Que falta de planejamento, né? Já começou no final do ano passado, nas férias. Daí a troca de técnico, que não deu certo. O Vitor Pereira, depois o São Paulo, que não deu certo. Cara, se não existe, né? Se não existe, né? Mas se a diretoria do Flamengo tivesse demitido o Sampaoli quando o Pedro levou o soco do preparador físico, talvez o Flamengo teria sido campeão ou da Copa do Brasil ou da Libertadores. A gente não sabe. Porque aquele soco na cara do Pedro, de lá para cá o Flamengo desmoronou. Entrou em crise, começou a tomar goleada, perdeu um jogo atrás do outro, eliminação na Libertadores, chegamos na final da Copa do Brasil, mas perdemos para o São Paulo e estamos em 6º lugar neste momento no Campeonato Brasileiro. Por isso que se a gente fica imaginando isso é inevitável, cara. Cara, eu fiquei umas 48 horas mal depois do empate do Flamengo com o Fluminense. Mal mesmo, porque eu contava com a vitória, galera. O Flamengo fez um bom primeiro tempo, cara. Voltou do intervalo morto, dormindo. Lembrando o Flamengo Banana 2.0 do Vitor Pereira, do Sampaoli. E daí você percebe que não é o técnico. São os jogadores, cara. Os caras que entraram não fizeram nada, não fizeram diferença nenhuma. 5 substituições
nenhum deu resultado, nenhum. A culpa é do Tite? Não, não é. Cara, o Tite em 7 jogos, ele empatou 1, perdeu 2 e venceu 4. Ele está jogando e arrumando, treinando, tentando organizar o time, né? Não teve tempo. Com o Tite no ano que vem, o Flamengo vai dar trabalho, porque daí ele vai ter a pré-temporada. O Flamengo vai contratar jogadores, o Tite vai pedir nomes importantes, jogadores deixarão o Flamengo, vai existir uma reformulação, né? Então, a nossa esperança está aí, no começo do ano, na pré-temporada, no começo do trabalho do Tite, pegando jogadores novos chegando, jogadores que não rendem mais saindo, e o Tite preparando esse time, campeonato carioca, depois vem Libertadores, vem Copa do Brasil, Brasileirão. Cara, o ano que vem tem tudo para ser melhor que esse ano, porque é praticamente impossível o ano que vem ser pior que esse. Muito bem, galera, tá aí na tela então, né, jogos restantes no Brasileirão para Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações. Fui!